Boa noite. Vocês estão felizes? Pai do Senhor, graça e paz. Esqueceram, né? É isso, tá tudo bem. A Jaque leu Romanos 14, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. E aí o versículo 18 diz assim: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vai dizer que um dia você já não fez aquela frase assim: ah, eu não quero saber o que estão pensando de mim. Sim ou não? E às vezes Deus está querendo salvar essas pessoas, e a única fachada que elas estão conseguindo enxergar, a única igreja que elas conseguem se relacionar é você. Então, esse era um assunto aqui dos romanos, que pode comer, pode beber, não pode. E o Paulo falava: você vai derrubar um irmãozinho por causa do que você come? Então para de comer, para de beber, não faça isso. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Mas aquele que o serve desse jeito vai agradar a Deus e vai ser aprovado pelos homens. Quantos querem? Quantos querem? Porque isso fala da gente ir tirando os nossos direitos, deixando os nossos direitos de lado. E fala da gente começar a viver a vontade, o propósito de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Eu tenho uma palavra poderosíssima de Deus, e é evangelho integral. Então pode ser que não seja muito fofa, pode ser que não seja aquela coisa assim muito, sabe, tá muito pesado, mas não é sobre ser leve ou não, é sobre a gente entregar aquilo que o Espírito Santo faz em nós, muda em nós, nos transforma. E nós somos uma igreja que vai ter uma fachada incrível lá fora. E não estou falando dessa aqui. Essa aqui ela é paga com dinheiro, mas essa aí foi paga com um sangue. Então as pessoas vão olhar e vão se atrair e vão te aprovar. Vocês estão aí ou não? Começamos ou não? Só para linkar aí com a Jaque. Flávio, nome da hora, top, Jaque. Põe a mão no seu coração, Espírito Santo de revelação. Nós precisamos entender a semente que a gente está recebendo aqui com as canções todas. Elas estão todas interligadas com a palavra de hoje. Obrigado por isso, não foi nada combinado, mas é o teu Espírito fluindo nas nossas vidas. Jesus, eu oro pelos meus irmãos queridos. Não é plateia e plataforma, é uma mesa que nos assentamos para ter estatura de Jesus, o Filho de Deus, para comermos junto o pão de cada dia, que não fala de um alimento diário material, mas fala de uma relação diária que precisamos ter para poder viver com Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Rejeitamos todo espírito contrário ao Espírito Santo de Deus aqui, no nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Deixa sua Bíblia aberta aí, o segundo livro de Samuel, capítulo 11, por favor. Quem esteve aqui hoje de manhã? Voltou, né? Foi demais. E vai ser demais também agora. Agora sim. Aleluia. Sabe quando a gente lê a Bíblia, a gente começa a entender algumas histórias, contexto da época e tudo. Mas se você parar aí, você não vai entender qual a relação de tudo que aconteceu com os nossos antepassados, com a sua vida hoje, com o que Deus tem para você hoje, o agora, para a sua família, no seu governo, no seu trabalho, na sua escola, na sua vida cotidiana. Preste atenção, o que Deus está formando dentro é para uma expressão de glória dele fora. Então não dá para a gente apenas assistir algo e sair feliz. Nós precisamos sair daqui tornando as pessoas verdadeiramente felizes, por causa do melhor que temos no mundo, é Jesus, o Filho de Deus, habitando em nós. Às vezes as pessoas estão como lá atrás, os nossos antepassados. Jesus veio, vocês acabaram de cantar isso, esperava-se um rei na terra ou da terra, e veio um rei dos céus. Aonde está a sua coroa? Então as pessoas estavam desde lá de trás esperando o quê? Uma salvação dos romanos, uma salvação da opressão.
dessa coisa política, dessa coisa de usurpação, dessa coisa de falta de justiça. E nós vamos ler aqui uma história que ela vai dizer de uma prosperidade que Israel estava vivendo. Um tempo maravilhoso em que Davi estava governando todo Israel com justiça e direito. Estava fazendo o que Deus aprovava. Estava assim no melhor auge. O exército enorme, um poder de arma bacana. Os amonitas se levantaram contra eles e viram que não ia dar certo. Foram lá e contrataram 20 mil soldados arameus. Para poder o quê? Para poder enfrentar Israel. O povo exclusivo, o povo escolhido por Deus. Então nesse contexto aqui, se nós olharmos e analisarmos as histórias, nós vamos ficar assim, puxa, que legal. Por isso que Jesus é chamado o filho de Davi, da linhagem. E aí a gente não fica muito assim, sabe, aplicando na nossa vida. Mas se você ler, pedindo para o Espírito Santo, olha, me dá os seus óculos, me dá a sua mente, para eu poder ler o que está acontecendo aqui, e entender o que Deus estava fazendo lá, para que Ele faça aqui também. Entender que não são erros para que a gente não erre, ou acertos de homens, mas é sempre Deus vindo, interferindo com a humanidade, para que haja conserto, para que haja relação, para que haja abundância, para que haja prosperidade. Aí nós vamos começar a ter revelação. Lembra de Saulo, um homem instruído por Gamaliel, um cara fariseu de fariseus. Ele disse assim, olha gente, tudo isso que eu aprendi, eu considero como esterco, perante o conhecimento de Cristo Jesus. Não estou aqui te dizendo que não é preciso estudar, não é preciso você se aprofundar, não é disso. Mas a verdade é que a ótica do Espírito Santo de Deus é que vai te tornar um homem, uma mulher de propósito, do propósito de Deus aqui na terra. É uma história como essa que vem, como os personagens, por exemplo, dos 2 livros, né? O segundo livro, dos 2 livros de Samuel, Ana, Eucana. Quantos lembram dessa história? Que ela não tinha filho, ela era estéril. Isso ficou muito conhecido porque ela gerou simplesmente nada mais, nada menos do que o profeta, o grande profeta Samuel. E aí a gente fala, olha, Deus faz milagres, que bacana. Não, mas se você põe uma ótica do Espírito Santo de Deus, quem sabe não há esterilidade na sua vida e você não começa a ser curado com isso, e como Ana, você volta a gerar. Quantos estão comigo? Quantos estão aí? Porque a primeira palavra de Deus para Adão e Eva é: sede fecundos, multipliquem-se. E às vezes a gente acha que é filho só, e esquece dos filhos espirituais, esquece do que Deus pode fazer em nós, mas através de nós. Quantos estão aí? Às vezes a gente lê a história de Saul e a história de Davi, e Samuel ali no meio, aquela coisa toda, e o espírito saindo de Saul, como Deus o rejeitou. A gente fala assim, ele pecou, ele errou, e aí automaticamente o inimigo das nossas almas vai lembrar do seu erro, e aí você vai falar assim, isso não é para mim, é uma altura muito longe, é muito distante, é uma régua muito, sabe? E não é sobre isso, porque se a ótica do Espírito Santo de Deus está em você, você vai perceber que Deus nunca se ausentou de Saul por causa do erro e pecado de Saul, e sim por causa da falta de contrição, e sim pela falta de arrependimento. Lembram de Caim? Ei, Caim, aonde está o seu irmão? Ele tinha matado o irmão dele. E a misericórdia, a graça e o favor do nosso Pai, do nosso Abba, que a gente acabou de cantar aqui, fala assim, cara, vai acontecer isso, isso e isso agora. A terra clama pelo sangue do teu irmão, mas fica tranquilo, eu vou fazer uma marca na sua testa para que ninguém te mate. E se acontecer, quantos estão entendendo? Tinha pecado ou não? Tinha pecado ou não? Então, no poder do nome santo de Jesus, esta noite, não é sobre os pecados que nós cometemos, mas é sobre um sangue derramado. Não é sobre o pecado de Davi, apesar que vamos falar dele, mas é sobre o arrependimento de Davi. Nós vamos chegar lá. Vocês estão aí? Porque a partir de hoje, pelo menos na nossa família espiritual, está proibido nós nos desautorizarmos espiritualmente.
Porque se fizermos isso o tempo todo, nós estamos esvaziando a cruz de um Deus que decidiu ser homem e foi rasgado por mim e por você, e enviou um Espírito capacitador e consolador. Não é hipergraça, fica tranquilo, aperta o cinto aí que nós vamos decolar agora. Vocês estão aí? De vez em quando vou tentar ser simpático igual a Jaque, tá bem didático. Vou tentar ir devagar, o pessoal da Libras aí já libera perdão para mim. Em nome de Jesus. Quem que está aí hoje? Eu sei que na tela você está aqui, ó, do meu lado. Dá um toquinho aí. Dá um toquinho em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Segundo o livro de Samuel, capítulo 11, começa assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Até aqui por enquanto. Na época, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Na primavera. O que você lembra quando eu falo primavera? O que você lembra? Não dá uma coisa boa? Não dá assim? Primavera. Uma das cidades mais arborizadas da América Latina, São José dos Campos. Desculpa aí quem está aí me assistindo online. Aqueles ipês assim nas avenidas o tempo todo, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. Você até fica mais calmo, né? As pessoas te fecham, xingam, aí você começa a contemplar, você começa a passarinhar. Tem tucano que mora aqui perto da igreja, a gente vê o tempo todo, é maravilhoso quando a gente fica aqui. Mas, época em que as chuvas paravam, os reis naquela época se levantavam para proteger as suas cidades. Era uma época em que os reis iam para a batalha. O que Davi fez ali? Mandou Joabe para a batalha. Joabe significa Yahvé é pai. Sabe, às vezes a gente vem aqui e a gente canta. Nós cantamos hoje uma música nova que eu não sabia. Aba, papai, quase paizinho, painho, sei lá, uma intimidade na música assim. Eu chorei muito ali, coisa mais linda, uma canção tão maravilhosa. E que de verdade, você pode se emocionar com as canções. Deus te fez homem e mulher emocional, mas deixa o depósito de palavras e semente eterna, depois que a sua janela de emoção se abrir, cair nesse solo, cair no teu coração, no nome de Jesus. Não fica preocupado em medir se é fogo estranho, se não é. Não, fica tranquilo, se lança nos pés do Senhor. Nessas adorações que nós temos feito aqui, é vertical, é para o Senhor Jesus. Vocês estão aí? Então hoje a gente cantou Aba, paizinho, pai querido, e foi uma adoração muito maravilhosa. E às vezes nós estamos como Davi, sabe? Quando você aceitou Jesus, quando você o recebeu, você foi adotado como filho, você começou a ter uma medida de governo. Não importa se você é adulto, não importa se você é pré-adolescente, à medida que vai tendo consciência na sua vida, você começa a ter responsabilidade sobre a sua vida e sobre o propósito que Deus tem para você. Porque a gente tem esse negócio de que terceirizar. O Davi, ele estava batendo um bolão, gente. Tinha acabado de matar 40 mil motoristas de tanque de guerra. Era carro de guerra, tá, gente? Carroça, carruagem, sei lá. Mas hoje seria tanque. Tinha matado 700 homens de infantaria dos arameus. Ele era o cara. Ele estava governando retidão, justiça, direito. Aquele que devia ter os seus direitos. Era uma política misturada com uma ordem e uma submissão a Deus. Israel estava muito bem, mas era primavera e era época em que os reis saíam para guerrear. Ei, Joabe, ei, Yahvé, meu pai, ei, paizinho, eu estou te louvando, eu estou te adorando. O meu líder não está... Não sei se ele fez ou não, se ele orou por mim ou não, porque tem os crentes 6 horas da tarde, sim ou não? 6 horas por mim? 6 horas por isso, 6 horas por aquilo, 6 horas por aquilo outro. Aí fica ali o Flávio, a Jaque, a pastora Elaine, da intercessão aqui, né? Tem esses caras que ficam com esse negócio de 6 horas, mas hoje, presta atenção aqui, no nome de Jesus, não é sobre uma história apenas que aconteceu com aquela cultura, com olho por olho, como eram naquela época, conquista de terras geográficas, não, é sobre um concerto entre Deus e o homem.
é sobre princípios e valores, é sobre nós podermos olhar com a ótica do Espírito Santo e falar: pera, como é que eu vou saber quando é primavera e quando eu tenho que me levantar para guerrear? Sempre, essa é a sua resposta, ainda que você precise ficar um pouco em Jerusalém. Davi precisava ir para a guerra, nós às vezes precisamos guerrear, e o que a gente faz, cara? Pastor, dá para você me atender, para você, olha, faz uma oração, e de verdade nós vamos atender, não é sobre isso, por favor, nós estamos aqui, nós queremos conhecer, nós queremos impor as mãos, nós podemos, mas de verdade, nós só vamos ter resultados de homens e mulheres que estão entendendo o seu governo e estão levantando na primavera para guerrear as suas guerras. Nós vamos ter resultados de homens e mulheres que começam a agradar ao Pai porque crescem, não crescem apenas biologicamente, mas crescem em estatura do Filho de Deus. Eu já falei isso aqui, eu fico muito feliz quando os meus filhos crescem, sabe? Apesar que eu tenho muita saudade deles crianças, muita, a Jaque não tem nenhuma, ela prefere eles adolescentes, está curtindo eles pra caramba, mas quando eles começam a crescer, eu fico muito feliz, e aí eu transporto já para o mundo espiritual e falo: Jesus, aonde é que eu preciso crescer? Onde é que eu estou estagnado? Jesus, aonde é que há uma ordem para que eu me posicione para guerrear as batalhas espirituais que não cessam, que não param, e eu estou numa zona de conforto, e eu estou falando: o Lê não falou nada, não disse nada, não deu direção ainda, então vamos aguardar, estamos ganhando a guerra. Acabamos de detonar os arameus, os amonitas viram que os 20 mil que eles contrataram, eles fugiram de Joabe e eles recuaram, e os arameus que ficaram ainda foram lá e falaram assim: olha, nós iremos servir vocês. Então, além de despojo de guerra, ainda tinha muita gente capturada para poder servir o povo de Israel. Pensa numa nação forte, pensa numa nação fazendo tudo que Deus quer, e de repente um apontamento de um governo diz que não vai fazer o que é preciso ser feito. Isso acontece comigo, e eu não sei se acontece com você, sim ou não? Às vezes nós precisamos nos levantar de lugares de conforto, e essa obediência, ela vai agradar ao Pai, porque o Pai começa a ver você se envolver com coisas de homens e mulheres que andam no Espírito, que começam a ter estatura de Jesus, que começam a buscar o propósito do Pai, e não sobreviver, e não apenas nos dar bem, porque se a gente está correndo nessa luta para nos dar bem, os nossos filhos estão vendo e vão buscar isso, seja no estudo ou seja onde for, e quando eles não conseguirem, vai dar mal, enquanto que nós já nos demos bem quando Jesus veio à terra. Enquanto que nós podemos ainda nos dar bem, com inteligência, com estudo, buscando as demais coisas, está tudo bem. Mas o fundamento de nos dar bem, é quando Ele enviou uma promessa que habita em mim e que habita em você. E se ela for pouca para a luta e batalha que você está tendo, não vai ser mais a partir de hoje, dessa palavra que está sendo semeada no seu coração. Esses dias, acho que foi ontem, agora quando as crianças vão crescendo, né, as estações vão mudando, né? E aí tem rolê, né? Não é só a coisa de levar no culto, né? Levava no poeminha e ia para casa, que saudade. Aí agora você leva para a igreja, ou eles vão antes, porque tem responsabilidade aí e tal. Aí depois tem rolês, aí seja para comer junto, ou seja, por exemplo, ontem teve um tal de paintball, sim ou não? Teve isso? Quem foi? Tiro, porrada e bomba. Vocês acham que isso aí é do reino? Vocês querem fazer igual os amonitas, os arameus aqui? O povo foram lá dar tiro e não sei o quê. E aí eu falei para minha filha, presta atenção. Eu falei para minha filha assim: filha, você não vai. Como assim eu não vou? Eu já avisei faz tempo, eu não sei o quê. Eles são meio assim, né? Falei: então filha, você não vai porque... Ela já está apreensiva ali, ó, comendo unha. Falei: filha, você não vai porque o lance é assim, ó, a gente precisa organizar a questão das finanças. Você está numa escola diferente. A escola, eu pensava que era só isso ou aquilo. No fim você fica lá até 5 horas da tarde, é almoço, é lanche, é não sei o que, filha. Olha só essa semana. Aí mostrei um valor para ela, falei: então você vai ficar aqui, tá bom? Ela falou: é por causa de dinheiro? Eu falei: é. Eu abri um precedente ali, sim ou não? É por causa de dinheiro. Aí a Bia sumiu de casa. Daqui a pouco ela foi na vizinha, e daqui a pouco ela voltou.
E ela chamou uma amiga lá para ajudar em casa. E aí começou a fazer uns doces lá. O Caio ia, tá? Porque o Caio guardou. O Caio tinha. Então, a Bia, não sei, gente, não chega. Nunca chega. Não sei se é porque é mulher. Besteira, desculpa, gente. Desculpa as mulheres. Desculpa. Eu não sei se é porque é mulher, mas é só uma impressão minha, tá bom? Mas os homens são mais tranquilão, né? Aí, estava tudo certo para o Caio ir nesse paintball, sabe? O dele estava ali. Pai, eu vou chamar um Uber. Porque ele está com a voz assim agora, não sei se vocês viram. Pode deixar, pai, que eu vou chamar um Uber. Eu falei, beleza, filho, tá tudo bem. Aí a Bia foi na vizinha, voltou. E eu só sei que em 2, 3 horas, no máximo, essa doida, ela saiu para o condomínio vendendo uns docinhos lá. E ela ganhou mais do que o Caio tinha. Em algumas poucas horas. Eu não sei se eu morri de orgulho ou se eu morri de vergonha, porque depois ela entrou no carro assim e falou, pai, eu nem sei quanto que a gente vendeu, eu nem sei, tem gente dando mais, tem gente não sei o quê. Aí entrou no carro, aí a Jaque foi peraí, a mãe vai te ajudar para contar. A gente estava saindo, que a gente tinha um compromisso com os amigos, e aí, maior vergonha assim, né? A Jaque falou, amor, fecha o vidro. Parece que vão chamar o estatuto do adolescente lá no condomínio, a gente está pondo os adolescentes para trabalhar lá, sabe? E no fim a gente contou, e aquilo entre Pix e notas e cédulas, tinha mais do que o Caio tinha guardado, sabe? E eu fiquei com vergonha na hora, mas eu pude celebrar Jesus, porque isso fala de crescimento. Isso fala do quê? De nós lutarmos as nossas guerras. Eu poderia ter dado. E quando nós não olhamos para Davi como um apontamento de um homem, de uma mulher, de governo, nós vamos achar que a história é linda e que Deus é maravilhoso, mas que não é para mim. Mas quando a gente entende que um homem que governa, depois da primavera, tem que lutar as suas batalhas, homem e mulher casado que tem filho, frustra filhos. Vou falar de novo, papai e mamãe, frustra os seus filhos, porque a vida vai frustrá-los. Eles precisam começar a ter valor das coisas, para que eles possam se virar depois. E de verdade isso tudo vai até piorar. Então não é sobre eles se darem bem, é sobre eles entenderem que se deram bem quando se arrependem como Davi, e não quando gritam pelos seus direitos como Saul. Vamos lá, Poema, Sanja, nós estamos juntos. Vocês estão aí, há uma palavra de transformação para a sua vida. Ei cara, se você é pai, você vai sair daqui hoje com uma medida que você já tinha. Você não está recebendo nada, mas a sua consciência, você não vai mais se desabilitar por causa de erros. Você vai governar. Ei mamãe, você tem o seu papel para levantar depois da primavera e lutar as suas batalhas com sua filha, com o seu filho. Quais as redes sociais que eles estão? Eu tenho lido sobre isso, e o nosso cérebro não foi feito para tantos estímulos visuais, estímulos cômicos, comédias e tudo mais. Tem uma galera que está a ponto de não conseguir ser feliz ou dar risada sem tablet, sem smartphone, sem essas coisas. E por isso que eu dou um alerta e dou um grito hoje, pais e mães poemeiros, no poder do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, nós temos que saber onde nossos filhos estão se perdendo, porque antes era nos lagos, era nas praças, nas ruas, a gente vivia para a rua. Hoje eles se perdem dentro dos quartos, e a gente acha que eles estão seguros ali, e não estão. Vamos lá, depois da primavera, um homem que governa, uma mulher que governa, se levanta e vai para a batalha. Um homem que governa, uma mulher que governa. Ei pastor, não, meu marido nos abandonou, foi comprar cigarro faz 20 anos. Pastor, eu estou sozinha. Como é que é isso? É desse jeito mesmo. Assim que a minha mãe me criou, e criou mais 2 adolescentes, homens, e mais uma criança adotiva, sozinha. É desse jeito mesmo, porque à medida que somos sacerdotes e responderemos para Deus, nós homens, as mulheres também são sacerdotisas, mas lembrem-se, quem vai responder para Deus são os homens. Então se um dia ele foi, ele vai responder. Não fica pesado não, porque ele enviou um capacitador. Não é uma regra que você tem que ler lá e falar, eu estou errando, eu não vou conseguir, eu não vou, não, é quando a gente se lança em contrição, em dependência,
e aí as coisas vão acontecendo. Você quer uma? Muitos anos atrás, uma mulher me chamou aqui nesse canto e falou assim: pastor, ora por essa menina, porque ela está sendo atormentada por muitos demônios. Eu falei, Aí eu olhei bem no olhinho dela assim, ó. E aí o meu coração queimou de amor por ela. E aí eu olhei para a moça e falei assim: eu quero falar com o pai e a mãe dela. Era uma criança, gente. Era uma criancinha. E aí a moça falou assim: não, pastor, é que ela não vive com o pai, ela vive com uma tia, e essa tia nem pensar nem pisa aqui na igreja e tal, não sei o que. Eu falei assim: moça, me perdoa, eu não posso orar por ela hoje. Eu preciso conversar com quem vai dar governo para ela. E aí a gente vai andar junto até, mas eu não quero expulsar o demônio dela, se é que ela está endemoniada. Abracei a menina, conversei com ela, brincamos um pouquinho aqui. Sabe por quê, queridos? O assunto não está em você fazer o bem. A palavra de Deus diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então não é aquele que sabe fazer o bem, não, aquele que sabe que deve fazer. Se eu expulsasse o demônio dessa menininha e ela voltasse para o seu governo, e esse governo levasse ela para guias, porque eles não chamam de demônio, são guias, meu meio, sei lá, eu não sei o nome desses negócios nada. Poderia voltar 7 vezes mais, e aquela criança poderia estar ainda mais. Vocês sabem disso? Sim ou não? Então não é um assunto de nós fazermos as coisas por fazer, é o assunto de homens e mulheres que se relacionam todos os dias com o Espírito Santo de Deus. Homens e mulheres que vão entender que de repente, antes mesmo de eu ir para a guerra, é preciso sim ficar em Jerusalém. Vamos continuar o texto aqui. O texto vai dizer assim: Davi enviou Joabe, enviou os oficiais, o exército, e eles derrotaram os amonitas. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Em Jerusalém. Lucas vai dizer para a gente assim, que Jesus veio e disse assim: olha, eu preciso ir embora, vocês não fiquem tristes, mas eu preciso ir para que a promessa de Deus, eu possa enviar até vocês. Sabe do que Jesus estava falando ali? Jesus estava falando dele mesmo agora, habitando e tabernaculando comigo e com você, habitando dentro, no homem interior, nos nossos corações. Então não era um assunto mais de nós termos que ir para cá ou ter que ir para lá. Lembra da conversa de Jesus lá com a mulher no poço de Jacó, aquela samaritana? A verdade é que Jesus, ele disse assim: olha, eu preciso ir, mas eu vou enviar uma promessa. E aí depois ele fala assim, ó, vírgula, mas ficai em Jerusalém até que. Vocês estão comigo ou não? Então a primeira coisa que eu já ministrei aqui, só que já estava bom, o louvor já podia até subir: não terceirize a responsabilidade, a autoridade espiritual que você tem. Ei papai, você ama seus filhos mais do que eu. Não pode orar por eles, não é bíblico. É bíblico e podemos e vamos, é só trazê-los. Mas o amor que você tem por ele, a autoridade que vocês têm por eles, vocês não podem desperdiçar. Então fiquem em Jerusalém até que, porque lá em Lucas era até que vocês sejam revestidos de poder. Então nós não estamos aqui fazendo canções para que a gente sinta um arrepio, para que a gente, não, nós estamos entronizando o Deus que habita em meus louvores e que nos cura e nos ratifica, confirma a autoridade que temos no Espírito Santo de Deus. Vamos, Poema, no nome de Jesus. Nós precisamos sair daqui com uma medida maior de governo, porque Ele enviou um capacitador que habita em nós, que habita em mim e em você, e nós estamos ali, terceirizando isso, terceirizando aquilo. E Jerusalém fala lugar que habita a paz em você. Como é difícil a gente se levantar para guerrear, saindo de um lugar que tem paz. Como é difícil. Só resumindo aqui o paintball. A Bia foi no paintball, tá bom? E sobrou dinheiro para ela pagar um café expresso para o pai dela, tá bom? Fechou? Acho que sobrou até mais. Tá vendo? Mulher,
tinha sobrado. Vai para o rolê, volta zerado. Eu sei que tinha sobrado. Aqui, vamos lá, gente. Há uma autoridade que Deus nos deu pelo Espírito Santo de Deus, e nós minimizamos isso, e nós terceirizamos isso o tempo todo. E a palavra vai dizer assim: e Davi ficou em Jerusalém. Ficou fazendo o quê? Vamos continuar. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, repita comigo, tarde. Davi levantou-se da cama, repita comigo, cama. Gente, não dá para ler, eu não consigo. Fala para mim, tarde e cama. Numa época em que o homem que governa tem que estar batalhando. Ah, meu Deus. Aonde que nós estamos dormindo? Aonde que nós estamos sonolentos? Porque afinal de contas, Israel está batendo balão. Afinal de contas, eu sou de uma família espiritual, ao hype, nós estamos indo. Nós estamos, agora é Nations. Poema Nations, vamos que vamos. A galera que quer ir para fora aí, vamos embora. Sensacional. Eu acho que é isso mesmo. Mas se for chamado. Porque aquele que tem chamado, ele vende tudo. Porque ele viu um tesouro no campo, então ele vai lá e compra o campo. Agora o voluntário, eu vou lá ver como é que é. Eu vou lá ver. Aí quando for de tarde e tiver uma cama, ele dorme. E eu não sei o que Davi viu no tablet antes de deitar. Eu não sei quais os canais fechados que tinha naquele quarto. Porque quando a cabeça está assim, livre, e fique tranquilo, isso não é pecado, por favor, mulheres, permitam os seus homens, os seus maridos, virarem os canais, isso aí é terapêutico para a gente. O que você está assistindo, amor? Nada. E fica virando, qual o problema? Nós somos assim, está tudo bem, pelo menos estamos lá do lado de vocês. E atenção, homens, quando as mulheres estiverem falando, olhe nos olhos, balance a cabeça e interaja. Eu tenho uma imensa dificuldade disso, imensa. Então é para todo mundo, não vem com esse papinho não, eu estou cansado, mas ela também está. Ah, mas eu trabalhei e ela não trabalha, então deixa ela fora de casa uma semana e vai trabalhando e indo para a sua casa, para você ver o que vai acontecer na sua casa. Você vai ver, vai parecer um zoológico a sua casa. Eu sei que tem umas exceções de homens aí que conseguem, né, administrar tudo isso aí, não é o meu caso. Onde que eu estava? Ai, a Jaque faz tanta falta. Vai, Bia, onde é que eu estava? O cara não dava. Época em que nós temos que batalhar, nós estamos dormindo à tarde, nós estamos passeando. Levantou-se da cama e foi passear no terraço. Onde é que nós estamos ali, ó? Não está dando certo mesmo, eu vou descansar no Senhor, porque Deus dá aos seus enquanto dorme. Vá usar a Bíblia para fazer essas coisas, cara, pelo amor de Deus. Os caras, pastor, saí de lá do trampo, mano, você conseguiu outro melhor? Não, estava chato lá. Vá. Não vem contar essas coisas para mim. Pastor, ora aí, porque eu estou com uma proposta, não sei o quê. Mas você não estava lá no outro, dá para guardar, para sair de um e já ir para o outro? Não, pastor, você não sabe, lá tinha macumbaria, lá tinha feitiçaria. Então, melhor ainda, era você que tinha que ir lá, brilhou essa luz para eles. Qual é a sua? Qual é a medida de governo para que a gente seja aprovado pelos homens, para que a gente os abrace, para que a gente faça como Jesus fez? Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Do terraço viu. Então, se você está aí desocupado, descansando numa tarde de guerra, se você está passeando num terraço, certamente você está vendo coisas que não estão alinhadas com o propósito de Deus, porque o propósito para Davi aqui, a paz para Davi aqui não era ficar em Jerusalém, que significa lugar, habita em você a paz, mas era ele guerrear com a paz que habita nele, que trazia vitória para Israel o tempo todo.
Então, o assunto da paz no mundo é você poder deitar, é você poder passear, é você ficar ali, olha, sendo bombardeado. O nosso cérebro, gente, está fritando com esse negócio. E, gente, eu me incluo, tá? Tá tudo bem. A gente começa a rir de umas vozes lá. É só de ouvir a voz de um cara lá. Agora que eu descobri quem é ele, mas ele não entra, não. Se você não tem a manha, não entra. Eu gosto daquelas porcarias. Eu fico falando, olha que interessante, olha o acidente, olha isso. Eu acho bacana. Só que se aquilo for tomando, vai lá no seu telefone, talvez alguns smartphones tenham isso. Ele começa a mostrar para você o tempo que você ficou em cada aplicativo. E compara ele com o aplicativo da Bíblia. Não, pastor, eu leio a Bíblia de papel. Desculpa. Posso? Na minha época fazia banana assim, mas desculpa, me perdoa. Me perdoa. Compara as redes sociais com o aplicativo, com o aplicativo da Bíblia, de estudos e de séries e ali, de leituras e tudo mais. Você vai entender o que eu estou falando. Esse é o nosso problema. Porque o entretenimento vai puxando de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Quando você vê, o cérebro está fritando. Mas pior do que isso, é quando homens e mulheres não percebem filhos que estão em redes sociais que eles não sabem nem entrar. Pior do que isso, é homem e mulher que não está usando a autoridade que Deus deu para eles, para frustrar, para alinhar, para direcionar, para dar destino, para orar, para repreender, para amar. Como Deus fez nesses concertos. O concerto davídico, ele não fala de Deus o amar e mimar, ele fala de uma repreensão severa que ele colheu na sua família. Fala da morte do menino. Então a gente precisa, está ficando pesado, vamos de novo. Vamos lá. Você não pode se perder, tá? Então a gente precisa saber quais são as redes sociais que os nossos filhos estão. Porque eles são tão fofos. Esses dias tinha um tal de Discord lá no meu e-mail. Porque tudo que eles estão no rolê aí, eu sei, eu estou vendo, eu estou olhando. Claro que às vezes a gente precisa dar um pouco de privacidade para eles, mas à medida da estatura deles com Jesus. Não é a medida do meu amor por eles, porque eu amo mais Jesus do que eles. E é por isso que eu consigo liberá-los para Jesus, por isso que eu consigo. Eles são flechas na mão do guerreiro. Lembram disso? Filhos são flechas na mão do valente. Então, se nós somos valentes, que tem que depois da primavera guerrear e a gente ficar descansando, passeando no terraço, olhando, zapeando canais que não é para zapear, olhando aquelas irmãs que foram de férias, já que falou sobre isso domingo, eu vou só finalizar esse assunto. Aquelas irmãs que vestem aquelas vestes de louvor na praia e tiram foto, não sei porquê, não tira foto assim com o marido e tal, atrás de alguma coisa, não, tira a foto assim ainda, assim, ó. Não sei o que é para mostrar aí, deve ser para algum açougueiro, não sei, mas Poemeiro não tem isso. Poemeiro não tem isso, no nome de Jesus. Mas talvez Davi estava se perdendo já nisso aí, porque afinal de contas, Israel estava batendo um bolão, Israel estava lá, ó, já vencemos tudo, já vencemos, vai lá Joabe, vai lá, pega os oficiais aí, eu não vou dessa vez. Você não vai dessa vez? Então ele começou a ter talvez uns perdidos nos seus olhos, e aí de repente ele vai lá para o terraço. No terraço, eu acredito que não tinha parapeito, como o Leandro prega, que Levítico vai dizer que nós devemos fazer um parapeito para que ninguém morra, né, de um terraço, senão seremos culpados desse sangue. E aí ele olha uma moça tomando banho, e aí a Bíblia não diz, essa heresia é minha, depois você tira a minha, você coloca a sua, sobre os canais, sobre as redes sociais do Davi, está tudo bem. Mas eu acredito que essa moça, ela ao entrar no lago, ela deve ter dado um 360 para ver se era um lugar seguro para se despir. É a minha interpretação apócrifa, tá bem? Não sai falando, o pastor falou, pastor. E aí, para mim, ela olhou, falou assim: puxa, daquele palácio ali, se alguém passar, vai poder me ver. Então, melhor eu tomar banho aqui. Eu não acredito que ela fez isso. Eu acredito que ela foi tomar um banho, para piorar, sem vestes de louvor. E aí ela deve ter tomado aquele banho, né? Quero te dar um banho de chuveiro.
Agora eu estou lavando seu cabelo, deixando os sabonetes escorregar. Eu acho que foi nessa vibe aí. No mínimo. No mínimo. No mínimo. E aí começa a ter convergência de batalhas espirituais. Uma desobediência, uma oportunidade. Umas desobediências, algumas brechas de oportunidade. Sabe o que minha mãe fala para mim? Ela fala assim: sabe, filho, o diabo nunca vai me tentar com uma bandeja de cocaína. Eu olho para ela e falo: é mesmo, né? É mesmo, né? É, não vai. Porque eu vou virar na descarga e vou apertar o botãozinho. Isso não me afeta. E aquilo é uma grande verdade para a gente, porque o inimigo, ele não vai encher uma bandeja daquilo que não te atrai, daquilo que não é aprazível aos seus olhos. Serpente foi lá fazer propaganda de um fruto que era para Eva aprazível aos olhos. Sansão mandou buscar uma mulher lá no terreno inimigo, porque ele era agradável aos olhos. Então, quando não temos os olhos fitos em Jesus, nós começamos a ter prazer em outras coisas. Ah, mas não é pecado não, a gente já está ganhando a guerra, a gente já está bem. Quando você vê, os seus olhos estão gostando de coisas que são brechas, e quando é brecha, meu irmão, o mundo espiritual não desiste de mim, não desiste de você. E é hoje que homens e mulheres de Deus vão tomar a sua postura, e não é por causa das suas boas obras, é por causa da sua rendição, é por causa da sua submissão, é por causa de você ter recebido o Espírito Santo de Deus em você. E aí, à medida do governo de Deus na sua vida, você vai começar a governar. E aí você vai começar a desfazer as obras do inferno aonde quer que você pise, na medida que o Espírito Santo vai te conduzindo, na medida que o Espírito Santo vai te municiando. E aí você já começa: peraí, deixa eu equilibrar isso aqui, e eu tenho que fazer isso intencionalmente. Então eu estou muito tempo nessa coisa, eu estou olhando muito, está muito divertido, mas deixa eu ir um pouquinho para cá, deixa eu alimentar o meu espírito, porque senão a gente fica tentando buscar as coisas. Ai, mas acontece isso por causa daquilo outro, terceirizando a autoridade espiritual. É o que não vamos mais fazer, no nome de Jesus. Vocês estão aí? Estão entendendo? Estou muito rápido, Libras. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar, saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Até aqui tá bom. Se o pecado que a gente comete, ele fosse pago à vista, a gente ia ser mais santo. Mas frente a isso, a gente também fica medindo com uma régua nossa, moral, cultural, se nós somos ou não empoderados pelo Espírito Santo para fazer coisas que Deus quer que a gente faça. E aí a gente não vê esse empoderamento, e aí a gente não obedece a Deus, e não vai para a guerra, não ora. A esposa vem e fala assim: ah, amor, estou com dor de cabeça. Peraí, vou pegar um Doril. Não põe a mão na cabeça e não ora por uma dor de cabeça, ainda mais se a dor de cabeça for por aquele motivo. As mulheres já entenderam aí. Aí que a gente quer mesmo. Aí, dor de cabeça. O homem já é assim, né? Logo hoje, dor de cabeça. Nós não estamos mais treinando a nossa autoridade espiritual. E nós vamos voltar hoje. Porque não é sobre os seus acertos ou erros, é sobre submissão, rendição. Assim que Davi cometeu o seu pecado, logo começou a vir a resposta às consequências dos erros. E não foram poucas as consequências erradas e ruins, e não é o foco, o erro e a consequência. O foco aqui é o coração de Davi. Abra sua Bíblia em Salmo 51, por favor. Você já sabe essa história. Você sabe que Deus envia um profeta lá chamado Natã, e esse profeta chega lá e fala para ele:
Conta uma historinha linda lá de um homem rico e de um homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha. Vocês lembram essa história? E na verdade o que tinha a única ovelhinha era o Hitita. Mas aí Davi ficou furioso e falou: esse cara tem que morrer, mas antes tem que pagar 4 vezes mais. E o profeta Natan põe o dedo nele e fala assim: esse homem é você. Assim diz o Senhor. Ah, que saudade. Fala: ah, que saudade. Assim diz o Senhor. Ei, vocês que têm encargo profético aí, no poder do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, voltem a profetizar, na autoridade do nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, na humildade de Jesus, na submissão da liderança. Voltem aos encargos espirituais, voltem a queimar por Jesus. Vamos lá, igreja, vamos. Poema é uma igreja de 5 ministérios, não é? Poema não é uma igreja pastoral, por isso que de vez em quando a gente some. Está muito pastoral, a gente vai embora, senão a gente estraga a igreja. Vamos lá. Teve muita coisa ruim que aconteceu com Davi. Da sua própria família nunca mais se apartou. Destruição, morte. E é assim porque Deus nos deu um livre-arbítrio. Então, dos 2 ladrões na cruz, um estaria com ele no paraíso, mas ele morreu. Vocês estão aí? Salmo 51, a banda pode subir. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Gente, antes de eu ler Salmo 51, presta atenção. Os estudiosos, os eruditos, eles falam que esse salmo ele foi escrito logo depois do profeta Natan trazer a acusação, trazer a punição. E preste atenção, as punições de Deus na sua palavra nunca foram para que a gente sofresse, mas sim para que a gente se instruísse, para que a gente voltasse a um conserto com Ele. Vocês estão aí comigo ou não? Então, eu não sei o que você está passando aí. Eu não sei qual é a sua luta, sua dor, sua dificuldade, mas nunca olhe para Deus como um grande juiz querendo te punir, mas olhe para um Pai que já te deu o privilégio de crescer e participar de coisas altas com Ele. Um Pai que quer fazer você crescer. Então aqui era um homem diferente de Saul, porque Saul ficou no legalismo. Ah, eu não matei mesmo por causa disso ou daquilo. Eu ia ficar com as ovelhas dos amalequitas para eu oferecer para o Senhor mesmo. Avisa Deus aí, Samuel. Depois vai lá e consulta, bruxa, aquele negócio todo. Mas os direitos, o ego, quando Deus olha e fala assim, Ele não vai querer. O Espírito de Deus sai de Saul e vai para Davi. Mas Davi fez errado. Davi pecou. Davi estava no auge do seu governo com Israel. E mesmo assim, quando um Natan, um profeta vem, ele não vem para punir, ele vem para instruir. Porque na mesma hora que ele trouxe a sentença ruim para Davi, Davi olha para ele e fala assim: eu pequei contra Deus e pequei contra os céus. E ali começa o lançar ao chão de Davi. Começa um homem a buscar novamente, com choro, com pranto, para que Deus não se afastasse dele. Talvez ele deva ter olhado para trás e visto o que aconteceu com Saul. Vamos ler agora, entender o contexto de Salmo 51, entender um homem que está buscando arrependimento, um homem que está apavorado, com medo de Deus tirar o seu espírito dele, com medo de Deus parar de relacionar com ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste
exultarão. Olha agora, gente, olha agora, por favor. Você precisa circular isso na sua Bíblia, dá um Ctrl+C aí, manda no seu WhatsApp, posta nas suas redes sociais. Isaías 51:9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Se o começo da oração ele estava dizendo, o Senhor aceita somente a verdade, e um coração com a verdade, falando a verdade, ele olha para Deus e fala assim, esconde o seu rosto das minhas iniquidades, das minhas transgressões. Ele estava dizendo assim, olha, não olhe para mim porque eu realmente errei, porque eu realmente falhei, eu estou com vergonha. Lembra de Deus e Adão? Ei, aonde você está, Adão? Nós estávamos nus e tivemos vergonha, tivemos medo. É assim que acontece com a gente até agora. Vocês estão entendendo que não se trata de história que aconteceu com o nosso antepassado, não. Aconteceu e acontece com a gente, mas há um concerto com Deus agora, e muito melhor do que a aliança com Davi, a aliança com Jesus, a aliança eterna para sempre. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Você tinha que estar em pé agora aí, rodando igual aqueles caras pentecostal, porque a Poema é pentecostal. Sabe, gente, eu comecei falando de um homem de governo que decidiu mandar alguém ir, ao invés dele ir. Eu não combinei com a banda, e eu achei até que essa música ela já estava muito tocada aqui, e eles tocaram de manhã sem a gente se falar, e eu queria que eles tocassem de novo, mas nunca mais nós vamos fazer isso, porque o automático nosso, quando a gente tem um erro, quando a gente comete algum deslize, quando a gente se desabilita espiritualmente e fica nesse lugar. A gente prefere cantar, tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, achando que é apenas um homem que vem aqui e ministra e que está tudo certo. Não, mas às vezes a nossa luta e a nossa batalha está em casa, quando nós precisamos governar, no nosso trabalho, quando nós precisamos andar a segunda milha, virar a outra face, desistir um pouco dos nossos direitos e poder mostrar que há um governo mais alto dentro de nós e através de nós. Vamos lá, Poema. Há uma medida de governo que é pelo Espírito Santo de Deus e não pelos seus acertos, mas é um coração de Davi, um coração segundo o coração de Deus, um coração que Deus ama. Se você for parar para pensar, o pecado politicamente cultural aqui, o de Davi foi muito pior. Fura o olho de um soldado de honra, leal, e ainda manda matar a sua esposa. O que é que Saul fez? Quantos estão aí? Vocês estão me ouvindo? O pecado de Saul, o assunto de pecados não está para nós compararmos. Sabe, Deus não está preocupado com a sua régua de medir a sua unção. Deus está buscando a sua contrição. E a partir do momento que você começa a se lançar, que você começa a falar, Deus, eu quero a medida de governo para a minha vida, eu quero a medida de governo, eu que sou mamãe, eu que sou papai, eu que sou filho, eu estou começando a ter entendimento das coisas, eu tenho alguma medida de governo na minha vida, eu tenho uma medida de governo das coisas que eu faço, eu tenho uma medida de governo de como eu me movo quando eu estou em quatro paredes sozinho, com um aparelho nas mãos. Vamos lá, o mundo inteiro está aberto numa telinha nas nossas frentes, e não é sobre nos reunirmos apenas e adorarmos, mas é sairmos transformados governando, é sairmos daqui transformados e não terceirizando mais, é sairmos daqui falando assim, olha, eu fiquei em Jerusalém, eu fui revestido de poder por causa do sangue derramado, por causa da promessa enviada, não porque eu fiz certo ou fiz errado, e eu me apodero, eu me aposso disso, e a partir de agora, a minha medida, na hora que o Senhor me permitir, eu vou governar, eu vou brilhar a tua luz, eu vou fazer resplandecer a tua glória, e o seu rosto brilhará no meu rosto, e as pessoas vão começar a aprovar. Lembra que a Jaque leu Romanos 14?
O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz no Espírito. E nós todos que começamos a trabalhar, a adorar a Deus com essas coisas, começamos a ser aprovados pelos homens. Vamos cantar. Fecha os teus olhos. O Espírito Santo está te convencendo. Tem coisas, tem brechas. Não importa, porque o assunto aqui não é, o foco não é o erro. O assunto aqui é o conserto. Não saia daqui igual. O Espírito Santo já está movendo, já está trabalhando. Não é sobre circunstância travada, não é sobre relacionamentos destruídos, é sobre você e Deus. Depois de você e Deus, as bênçãos vão começar a te seguir, cara.